Pessoal, o objetivo desse vídeo vai ser ilustrar o algoritmo de Dijkstra para calcular caminhos mínimos. Esse algoritmo ele recebe um vértice como parâmetro, esse vértice é o vértice fonte, e a partir desse vértice ele calcula a menor distância para todos os outros vértices. Nesse exemplo aqui, a gente tem um grafo aí e eu vou usar como vértice fonte o vértice 1 para exemplificar. O que ele faz? Inicialmente, ele assume que o custo de todos os vértices é infinito. O custo para chegar em todos os vértices é infinito. E depois ele vai reduzindo esse custo à medida que ele encontra caminhos menores. Tá. Então vamos lá. Começando pelo vértice 1. Como eu vou começar pelo vértice 1, eu vou assumir que o custo do vértice 1 é zero, porque eu não precisei de nenhuma aresta para chegar até lá. E eu sei que esse vértice ele está num conjunto seguro. Quer dizer que os vértices desse conjunto eu sei que eu já calculei todos os caminhos mínimos. Quando eu adiciono um vértice nesse conjunto seguro, eu relaxo os vértices vizinhos. O que é relaxar para o Dijkstra? É recalcular o que eu acredito ser a menor distância até eles. Então vamos lá. A partir do vértice 1 eu posso chegar no vértice 2 e no vértice 4. No vértice 2, usando a distância que eu já tinha para 1, que é 0, mais 3, eu vou ter a distância 3, chegar até o vértice 2. E no vértice 4, para chegar até ele, usando o vértice 1, eu vou ter a distância 6. Que é essa aresta aqui tem peso 6. E esse é o passo de relaxação. Agora, o que o Dijkstra faz é sempre procurar o menor vértice, o vértice que tem a menor distância, e relaxar sempre ele. Nesse caso, agora o menor vértice é esse daqui, ó, o vértice 2, que tem custo 3. Todos os outros têm um custo maior para chegar. E relaxando esse vértice 2 com custo 3, eu vou adicionar ele no meu conjunto de vértices, que eu sei que estão com um caminho mínimo calculado. E eu vou relaxar os vizinhos desse vértice aqui. O primeiro vizinho é esse daqui, que não faz sentido relaxar, que já era seguro. Agora os outros vizinhos são o 3, o 4 e o 6. Para chegar no 3 a partir do vértice 2, eu vou ter que passar pela aresta 5. Como eu já tinha gasto 3 para chegar no vértice 2, o custo total para chegar no vértice 3 vai ser 8. Tá, a partir do 5. Para chegar no vértice 4, a partir do vértice 2, o meu custo vai ser 4, porque eu já tinha pago 3, daí a aresta tem peso 1, e o custo total vai ser 4. Ora, eu achava que era 6, então, como o caminho novo que eu encontrei é menor do que 6, eu vou trocar, porque eu acredito. O próximo passo é escolher o próximo vértice para relaxar. Mentira! Faltou esse 6 aqui, ó, que eu achava que está infinito ainda, é vizinho do 2. Né? Daí, a partir do 2 eu consigo chegar no 6 com a aresta 2. O custo para chegar no 6 vai ser 3, que é o que eu já gastei, mais 2, que vai ser 5. Agora sim. Opa! Agora sim, está relaxado os vizinhos do 2. Em seguida, eu vou procurar o próximo vértice para relaxar. O vértice de menor distância é esse vértice 4, que tem distância 4. Então, eu vou relaxar esse vértice aqui e colocar ele no conjunto dos vértices seguros. E, a partir daí, eu vou relaxar os vizinhos dele. Os vizinhos ainda que não foram adicionados no conjunto são o 3 e o 5. Para chegar no vértice 3, a partir do 4, eu tenho que pegar essa aresta de peso 10. A distância total para chegar no vértice 3 a partir do 4 seria 4, mais 10, que é 14, que é maior que 8. Daí não vale a pena pegar esse caminho aqui. Eu não vou alterar esse 8 aqui. O vértice 5, para chegar ele a partir do 4, eu vou ter 4 mais 9, que é 13. 13 é maior do que infinito. 13 é menor que infinito, então vale a pena relaxar. Depois que eu relaxei os vizinhos do 4,
eu vou procurar o próximo vértice para relaxar os vizinhos. E é esse daqui, que é o de menor custo. Eu vou adicionar esse vértice aqui, o vértice 6, no conjunto do conjunto seguro, e vou relaxar os vizinhos dele. Esse vértice só tem um vizinho, que é o 7. E o 7 vai... você chegar no 7 a partir do 6 com distância 11, que é esse 5, mais o 6. Relaxados os vizinhos do 6, eu vou procurar o próximo vértice para adicionar no conjunto seguro. Esse vértice é o 3, que tem custo 8. Os outros dois vértices têm um custo maior. Muito bem. O único vizinho do 3 que não está adicionado é esse daqui, que é o 5. O que eu vou fazer? A distância para chegar no 5 a partir do 3 é 16, porque eu tenho 8 mais 8. 16 é maior que 13, ou seja, não vale a pena relaxar. O próximo passo seria relaxar o próximo vértice. Nesse caso, é o vértice 7, que tem custo 13. Eu vou adicionar ele no conjunto dos vértices seguros. O único vizinho do 7 é o 5. E para chegar no 5 a partir do 7, eu vou pagar 12, que é o 11 que eu tinha pago para chegar até o 7, mais 1, que vai dar 12. 12 é menor que 13, ou seja, vale a pena relaxar. Por fim, eu vou adicionar o vértice 5 no conjunto seguro. Como ele não tem nenhum vizinho para relaxar, o algoritmo termina. Falei bobagem, na verdade o algoritmo termina porque não tem mais nenhum vértice para adicionar no conjunto seguro. E aí, pessoal, vamos olhar o código? Então, pegadinha aqui, tá? Esse algoritmo não é exatamente o algoritmo de Dijkstra, tá? Mas é bem parecido. Eu vou mostrar a diferença desse algoritmo do algoritmo de Dijkstra no final do vídeo. Então, o algoritmo faz essencialmente os passos que a gente mostrou no grafo anterior, tá? E ele começa como? Ele inicializa um vetor que vai armazenar os custos de cada vértice e em cada posição ele vai colocar infinito. No caso da gente aqui, infinito tem que ser um número maior do que qualquer caminho que ele possa encontrar. Nesse caso aqui, ele usou 10 elevado a 9 como infinito. Se não for suficiente para você, você tem que escolher um número maior. E uma coisa, como eu vou relaxando os vértices, eu sei de qual vértice eu parti, eu estou armazenando também um vetor aqui que tem os predecessores. Para se eu quiser remontar os caminhos, através desse vetor eu consigo. Tá? Esse predecessor vai montar, de fato, a árvore com a estrutura dos caminhos que foram percorridos. Esse aqui vai ser a minha fila. Eu uso essa fila para saber qual é o vértice de menor custo para poder relaxar os vizinhos. Todos os vértices começam com um custo infinito, exceto a fonte. A fonte eu tenho que atribuir o custo dela a 0. A fonte está vindo como parâmetro do algoritmo. Tá? Daí, o custo da fonte é 0 e o predecessor da fonte é a própria fonte. Isso é uma questão de código, podia ser um valor inválido. Em seguida, eu adiciono a fonte na fila para ela ser a primeira a ser processada. E relaxar os vizinhos dela. O grosso do algoritmo é esse laço de repetição. Sempre ele vai retirar o vértice com o menor custo, e vai ser armazenado na variável u, e ele vai relaxar os vizinhos. Tá? Para todos os vizinhos do u, ele vai ver se o custo até o u mais aresta para levar para o vizinho vai ser menor do que o custo que eu acreditava anteriormente para o vizinho. Se isso daqui for verdadeiro, se eu realmente de fato relaxar o vizinho, ele vai atualizar o custo do vizinho, marcar o vértice U como o predecessor do vizinho e vai adicionar o vizinho na fila de prioridade com um novo custo que ele encontrou.
Quando termina essa fila, quando ela fica vazia, tá? Quando não tem mais nenhum vértice nessa fila, o algoritmo termina. Quer dizer que ele processou todos os vizinhos os vértices que eram alcançáveis a partir da fonte. No final, ele retorna um vetor com o custo e com os predecessores. E aí, você que conhece bem grafos e já conhecia o algoritmo de Dijkstra anteriormente, sabe qual a diferença desse algoritmo aí para o algoritmo de Dijkstra? A diferença do algoritmo de Dijkstra para esse daí é a maneira com que os vértices são adicionados na fila de prioridade. Se os vértices forem simplesmente adicionados, esse algoritmo é conhecido como SPFA, Shortest Path Fast Algorithm, e não é o algoritmo de Dijkstra. No algoritmo de Dijkstra, eu precisaria atualizar a prioridade do vértice que já está lá na fila de prioridade. Isso tem um impacto na complexidade do algoritmo. No algoritmo de Dijkstra, como eu vou ter no máximo um vértice para cada vértice do grafo na fila, o custo de adicionar um vértice na fila depende do número de vértices no grafo. Aqui, como eu vou poder adicionar todos os vértices a partir de todos os vértices, o custo de adicionar um elemento da fila vai depender do número de arestas. Esse algoritmo vai ser um pouquinho mais caro no pior caso. A complexidade desse algoritmo aí vai ser número de arestas multiplicado pelo logaritmo de arestas. Porque a cada iteração do Q, a minha operação de maior custo é adicionar na fila, que tem custo logaritmo de número de arestas. E como essa fila eu vou passar por ela potencialmente por cada aresta que existe no grafo, o custo de passar desse laço total vai ser a quantidade de elementos que eu tenho, quantidade de arestas do meu grafo. Então, o custo total desse algoritmo vai pertencer a O de número de arestas multiplicado pelo logaritmo da quantidade de arestas. Para melhorar, eu poderia usar o algoritmo de Dijkstra, que daí viraria o número de arestas multiplicado pelo logaritmo do número de vértices. Né? E num grafo normalmente tem menos vértices do que tem arestas. Na maioria dos casos. Depende do teu grafo. A estrutura usada para representar o grafo nesse algoritmo é a lista de adjacência. Tá? Porque o que eu preciso para esse algoritmo é poder acessar os vizinhos, a lista de vizinhos do grafo em tempo constante. E a lista de aresta é mais do que suficiente para isso daí. Tá? Nesse exemplo aqui, tá, que você pode ver ali na descrição do vídeo, está configurado o grafo que foi usado como exemplo na parte inicial. Tá? E como você pode ver, os caminhos que ele calcula são aqueles que a gente encontrou, as distâncias 0, 3, 8, 4, 12, 5 e 11. Isso daí, gente. Até a próxima.